Obesidade na infância e na adolescência. Muitas pessoas encaram a obesidade como um problema estético, principalmente quando a obesidade está relacionada às crianças e adolescentes, pois são os que mais sofrem com piadas sem graça quanto ao excesso de gordura que possuem. Sendo assim, esquecem da parte mais importante quando o assunto é obesidade, que são os problemas de saúde que surgem pela má alimentação, podendo ocasionar diabetes, má formação no esqueleto e até mesmo problemas cardíacos, tudo devido à obesidade. As estatísticas destacam que hoje são 15% de crianças com problemas de obesidade infantil, sendo que 8% dos adolescentes também sofrem de obesidade, passando para a fase adulta. A má alimentação, juntos aos fatores que envolvem genética, sedentarismo e distúrbios psicológicos, são as razões principais para o incentivo da obesidade nas crianças em geral. Compreenda que nem toda criança e adolescente comem uma quantidade maior por serem obesas. Em muitos casos, o que acontece não é o fato da quantidade, e sim do valor calórico, incluindo alimentos poucos nutritivos que são consumidos. Veja a seguir fatores que ocasionam a obesidade em crianças e adolescentes. Alimento. O consumo de alimentos gordurosos, por exemplo, são os maiores causadores de obesidade infantil, incluindo a adolescência. Crianças e adolescentes sempre se rendem a alimentos como hambúrguer, misto quente, refrigerante, entre outros, que são inimigos de uma alimentação saudável. É essencial que os pais, em especial, tenham a consciência de evitar que os seus filhos comam batatas fritas e alimentos industrializados, pois não fazem bem para a fase de crescimento. Logo, desde a infância, os pais precisam dar exemplo de boa alimentação aos seus filhos, ou seja, uma alimentação saudável. Sedentarismo. O sedentarismo está tomando de conta das crianças e adolescentes, principalmente nos dias de hoje, pois com a tecnologia, crianças e adolescentes passam horas e horas na frente de computadores, televisões e videogames, dentre outros. Além de não se movimentarem, geralmente ficam em frente a essas tecnologias com pacotes de biscoitos. Logo, não há muito estímulo para que essas crianças e adolescentes se movimentem fisicamente. Muitos pais incentivam essas tecnologias para manterem os filhos longe das ruas pela violência, porém, esquecem que eles precisam correr, brincar e praticar exercícios físicos, como andar de bicicleta e skate. Ansiedade. Crianças e adolescentes também sofrem de ansiedade pelo estresse acarretado no dia a dia. Escolas exigem uma certa disciplina que pode ocasionar ansiedade neles. Logo, a ansiedade vem acompanhada da fome, pois quem sofre de ansiedade tende a comer compulsivamente. Além disso, existe o problema psicológico sofrido por essas crianças e adolescentes que se encontram em situações ruins. Não é incomum o sentimento de inferioridade pelo excesso de peso. Muitos são excluídos, por exemplo, de certas brincadeiras e acabam usando como válvula de escape a comida. Depressão. A depressão é um sintoma que, dependendo do nível, engorda ou emagrece a pessoa depressiva. Porém, em pessoas que já possuem tendência para engordar, o normal é que a pessoa dobre o peso. Pessoas depressivas não possuem ânimo para se exercitarem e acabam mantendo-se distantes, especialmente quando o depressivo já possui excesso de gordura. Logo, depositam sua angústia em doces como chocolates.
Fatores hormonais: excesso de insulina, deficiência do hormônio em crescimento, excesso de hidrocortisona e estrogênios. Fatores genéticos: já foi comprovado que pessoas obesas tendem a ter filhos obesos, tendo 50% de chance do filho nascer com tendência para a obesidade. Diante disso, a porcentagem aumenta para 100% quando tanto o pai quanto a mãe possuem problemas com a balança. Importante: a obesidade é um risco que está cada vez mais presente na vida de crianças e adolescentes. Compreenda que esse problema é grave, pois no Brasil já tiveram décadas em que a porcentagem de brasileiros obesos eram de apenas 3%, especificamente nos anos 70. Estatística que mudou durante os últimos anos, pois hoje praticamente 6,5 milhões de crianças e adolescentes são obesos. Logo, esse quadro deve ser levado a sério por todos. Hoje já foi banido em muitas escolas doces e alimentos que não são nutritivos para crianças e adolescentes. É necessário que todos tenham a consciência da importância de uma alimentação saudável em horários corretos. Por conseguinte, é primordial uma ajuda médica para crianças e adolescentes obesos, pois é preciso descobrir a origem da obesidade, que pode ser acarretada por hábitos irregulares, fatores genéticos e hormonais. Sendo assim, o tratamento precoce ajudará a solucionar esse quadro com mais eficiência. Gostaria de saber mais sobre a obesidade infantil e na adolescência? Curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal.